Sou o Fábio, eu tenho uma consultoria em gestão de negócios, que é a DRTZ. Nós não atuamos exclusivamente no setor, mas a nossa metodologia de trabalho ela possibilita que seja implementado em qualquer tipo de negócio, porque a nossa consultoria ela não é uma consultoria técnica, mas sim uma consultoria voltada para a gestão de pessoas e para a gestão de processos e gestão estratégica. Tá? E eu trouxe aqui fiquei pensando muito o que eu poderia abordar aqui junto com vocês, e eu trouxe um título até um pouco grande aí, né? 4 maneiras para gestores se tornarem empreendedores internos focados em resultados. Eu vi muito comentário de vocês em relação às dificuldades, né? Todos os palestrantes aqui vieram apresentar soluções para vocês, né? E vocês ao mesmo tempo veem essas soluções que são importantes para o negócio e invariavelmente acabam se esbarrando na qualidade da gestão da empresa, né? Quais são as dificuldades que vocês encontram? Israel falou muito disso, né? De ter a dificuldade na hora que chega lá na empresa e não ter isso pronto dentro do negócio para ser utilizado dentro da ferramenta. Então isso tudo envolve muito a gestão. Então eu acredito muito que a gente pode transformar os líderes, os gestores do negócio em empreendedores que tragam resultado. E de que forma que a gente pode fazer isso? Qual é a minha missão aqui hoje junto com vocês? É tentar mudar um pouquinho esse mindset, né, de vocês, essa mentalidade, para que vocês consigam levar isso para o negócio de vocês, para transformar os gestores da empresa de vocês, e aí sim a gente conseguir aumentar os lucros do negócio, né? A minha consultoria ela é muito voltada para aumentar o lucro do negócio. Tá? Então, de que forma que eu pretendo fazer isso com vocês? Oferecendo um conteúdo, né? Oferecendo a vocês um passo a passo daquilo que eu fiz em empresas e que deram certo, né? Então eu trouxe aqui uma mensagem do diretor executivo lá da usina Água Bonita, o Sr. Gerhard, que ele disse que é um instrumento de gestão que vem proporcionando excelentes resultados com o objetivo principal de aumentar a rentabilidade do negócio. Então eu espero muito que ao final dessa minha palestra vocês também possam ter despertado em vocês e possam enxergar que há esse caminho para que a gente possa aumentar a rentabilidade do negócio. E aí eu queria contar uma historinha para vocês, que é a historinha do Tic-Tac-Toe 26-4. Conhecem o jogo da velha? Todos conhecem, né? Nunca ganhou? E o fato é que eu tenho uma filha, a Alice, tenho 2 filhas, a Gabi e a Alice, mas a Alice, uma certa vez, a gente foi viajar no aniversário dela e ela acordou, a gente viajar com criança, a gente sempre sai de madrugada, né? E ela acordou no meio da viagem e começou a jogar, pegou o tablet lá e começou a jogar o jogo da velha. E aí ela me falava: pai, estou ganhando de 5-0. Pai, estou ganhando de 10-1. Pai, estou ganhando de 15-3. Até que ela chegou lá no 26-4. E eu dirigindo e meio que sem prestar atenção, e começou a me chamar a atenção. Eu falei: pô, pera lá, tem alguma coisa errada. Se você está ganhando de 26-4, tá muito fácil, não tá? Aí eu falei assim: que nível que você está jogando? Ela falou: estou no nível iniciante. Eu falei: pô, legal, você está com um resultado bacana já. Por que você não passa para o outro nível, para o nível intermediário? Ela falou: legal, vou fazer isso. E foi lá e mudou para o nível intermediário. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Deu uma equiparada? Ela começou a perder. Acabou um pouquinho a goleada ali. Mas ela começou a perder. E aí é que entra essa moral da história que eu queria trazer para vocês. Porque a estratégia que ela estava usando para ganhar, e para ganhar muito,
no nível inicial, iniciante, não foi suficiente para ela ganhar no nível intermediário. Então não era ela fazer mais do mesmo que ia fazer ela ganhar mais resultados, né? Então a mensagem que eu queria trazer para vocês com essa historinha é que o que te trouxe até aqui não necessariamente é o que vai te levar para o próximo nível. Então as estratégias que a empresa utiliza, que trouxeram ela até o ponto em que ela está hoje, são importantes? Sim, são fundamentais. Foram elas que, né, que concretizaram o que a empresa é hoje, para o bem ou para o mal, mas é o momento que a empresa está. Se você quer fazer algo diferente, é preciso que você tenha atitudes diferentes. E aí eu trouxe um pequeno gráfico aqui, esse vermelhinho aqui que é o... Então olha só, como que é o resultado, né? Numa coluna a gente tem o resultado e na outra o esforço e a direção. Então a gente observa que o esforço e a direção, eles são um pouco maiores do que o resultado no começo e depois você consegue potencializar os seus resultados com muito menos esforço e muito menos direção. Só que chega num determinado momento que a gente precisa passar para um próximo nível. E esse próximo nível vai exigir novamente que você pare um pouco, tenha mais esforço de preparação, de qualificação, para aí sim você conseguir elevar novamente os seus resultados. Então, dentro dessa mensagem, é que eu queria trazer para vocês o que a gente fez. Então, se é preciso gerar novos resultados, é necessário fazer algo diferente. Se o mercado exige de nós novos resultados, né? Se o mercado cria mudanças e exige de nós que a gente se adapte a essas mudanças, eu preciso fazer novas ações. De novo, os palestrantes anteriores, eles vieram aqui por quê? Eles estavam oferecendo soluções diante de novos problemas, de mudanças do mercado, né? Tanto a questão da saúde quanto a questão do e-social são mudanças de mercado, certo? O que está tocando aqui, Rui? É seu? Ah, tá. Então, olha só, as mudanças do mercado, a evolução natural do mercado, ela exige das empresas que elas tenham geram novas necessidades para as empresas, novos problemas, né? A gente pode chamar assim, e isso vai exigir uma inovação, uma solução para esses novos problemas. A empresa vai precisar se desenvolver para isso. E essa inovação, ela vai gerar novas consequências, que naturalmente esses resultados, as consequências são os resultados, sejam positivos ou negativos, elas vão gerar de novo no mercado, vão fechar o ciclo em que vai gerar de novo as mudanças no mercado. E quem que está no meio desse barulho todo aí? No meio desse barulho todo aí, estão os gestores. E são os gestores que são os maiores responsáveis por fazerem o negócio acontecer. Concordam comigo? Sim ou não? Faz sentido para vocês? Se eu não tenho a minha equipe de gestores qualificadas o suficientemente para que eu consiga gerar as mudanças necessárias dentro do meu negócio, eu posso esperar resultados diferentes? Não. E talvez esse seja um dos maiores erros que as empresas vêm cometendo ultimamente. E aí, como que a gente faz para desenvolver esses caras, ou essas caras, também não quero ser nem machista, nem feminista aqui, né? Mas como que a gente faz para desenvolver essa turma, esses gestores? Qual é a receita do bolo para a gente fazer isso? Vamos lá. Avaliação de desempenho, competências de cargos versus competências individuais, analisa os gaps,
faça um plano de desenvolvimento e faça um treinamento. Vocês já fizeram avaliação de desempenho? Legal. Já fizeram as competências do cargo versus as competências individuais? Sim ou não? Sim. Já avaliaram os gaps para criar os planos de desenvolvimento? Sim ou não? Sim, legal. E fizeram os treinamentos? Algumas vezes até fazem, né? Algumas vezes até fazem, mas está lá dentro desse nosso programa. Mas e aí, isso é novo ou é velho? Ou é atual? É bem velho, né? Quanto tempo já que a gente tem ouvido falar disso? Há bastante tempo. E aí a gente vê quais são as dificuldades que vocês encontram dentro da empresa de vocês para fazer isso daqui acontecer. Por que isso não acontece dentro das empresas? Por que isso não é valorizado dentro das empresas? Um dos grandes fatores é que a gente não sabe dizer como que isso impacta no negócio. Concordam comigo? E aí, você vai lá falar para o teu diretor que está preocupado com moagem, que está preocupado com carregamento, com transporte, com pneu, com moenda, se você quer fazer uma avaliação de desempenho, que você quer analisar os gaps entre as competências exigidas e as competências que o cara tem. E pior, aí depois você consegue essa aprovação, você vai levar isso lá para a ponta, né? Você vai levar a sentar junto com o cara. Aí você senta lá com o Tonho da Caldeira, né? O supervisor da Caldeira, lá 30 anos de Caldeira. E aí a gente começa a ter um abismo entre a gestão, a estratégia, aquilo que você tem de teoria e a ponta lá, o que o cara está usando no dia a dia. Né? E aí a gente vê quantos problemas são gerados diante disso daí. E eu queria compartilhar que eu já tive, eu vivo muito isso que vocês estão vivendo. Isso de levar, de aprovar, de gerar confiança, de não gerar confiança. Né? O papel de consultoria é muito parecido com esse papel que o RH faz dentro das empresas, porque a gente quer melhorias, vocês querem melhorias para o negócio. Né? E as melhorias, elas precisam ser convencidas, a gente precisa convencer as pessoas, a gente precisa convencer o empresário de que essas melhorias vão trazer resultado para o negócio. E as pessoas realmente são elas que vão trazer o resultado para o negócio. Mas muitas vezes a gente se esbarra em como fazer isso. De que maneira que eu posso fazer isso? E aí eu observo muito que a postura dos empresários são sempre as mesmas. Não sei se vocês concordam comigo, mas é sempre uma falta de clareza e de direcionamento. Né? Uma hora você vai lá, fala uma semana, o cara está pensando num negócio, vai na outra, está pensando em outra, e a cabeça do empresário funciona assim. Pouca atenção ou disposição para soluções. As empresas gastam muito tempo, muita energia resolvendo as consequências dos problemas, mas não param para resolver o problema na essência, a origem. Né? E gasta-se muita energia. Eu trabalho muito com médias empresas, né? Que normalmente são empresas familiares, o cara que está crescendo, o negócio cresceu muito, ficou desorganizado e aí ele precisa arrumar a casa. Né? E como a gente vê isso? Né? Como a gente vê isso? O cara gasta muito tempo resolvendo as consequências e não para analisar e ir lá na fonte. Por quê? Porque aí dá mais trabalho, ele acha. Só que ele não vê o trabalho que ele tem resolvendo todos aquele monte de consequências que acontecem. Eles também têm uma baixa disponibilidade de investimentos. Né? Sempre quando a gente vai falar um programa de desenvolvimento ou um programa, um software que vai ajudar a gestão, pode ver que qual é a estratégia que a gente usa para vender essas coisas. É sempre mostrar o ganho. Né? O jeito atual você tem isso, mas eu consigo trazer uma redução.
E aí que você traz esse investimento. Você tenta despertar no cara essa questão dele ter investimentos, dele ter a disponibilidade de fazer investimentos na empresa, na área. Mas, de uma forma geral, é muito baixa a disponibilidade. E também exigem uma mensuração. Eles acabam se desmotivando em investir porque eles não conseguem enxergar o retorno disso, não conseguem ter uma mensuração desse retorno. E, por outro lado, as pessoas que estão se qualificando também têm sempre as mesmas desculpas. Eles não têm tempo, né? Então, eu até posso ir no treinamento lá, mas, rapaz, tem que falar lá com o meu gestor porque eu não vou conseguir entregar o relatório no prazo, então. Né? Não é isso que acontece? Tem que ficar caçando as pessoas para elas virem no treinamento. Sem interesse pela mudança. Parece que as pessoas elas vão ali, acabam se acomodando e não têm esse interesse em mudar, em querer buscar esses novos conhecimentos. Não dão importância para o desenvolvimento. Eles dão muito mais importância em fazer as entregas ali de curto prazo do que pensar no desenvolvimento deles ao longo do prazo, ao longo do tempo, para que eles possam gerar mais resultados. E muitas vezes fazem os treinamentos só para cumprir tabela, né? E aí levantam no meio do treinamento, saem e tal. Então este é o cenário que a gente trabalha para a gente fazer o desenvolvimento da gestão dentro das empresas. Mas e aí, como que a gente sai dessa e gera resultados de forma inovadora? Como que a gente faz isso? A gente precisa buscar uma reflexão, uma referência no mundo do empreendedorismo. Porque o empreendedor é aquele que está com a faca e o queijo na mão. E depende dele, muitas vezes, realizar a construção do seu negócio. Então ele não tem desculpas, ou ele faz ou nada acontece. Então eu fui buscar uma inspiração nesse mundo, nesse perfil do empreendedor, para que a gente conseguisse transformar um gestor do negócio de uma forma mais eficiente, transformar ele num gestor eficiente. E o que a gente precisa gerar nesses gestores para que eles se tornem mais eficientes? A gente precisa fazer com que eles tenham mais iniciativa, que eles tenham a capacidade não só de planejar, mas também de executar aquilo que foi planejado, algo muito frequente também nas empresas. Se planeja muito, se realiza pouco, ou se realiza muito sem planejamento, né? Então você faz muito, faz na correria sem planejamento. Aí senta, planeja um monte de coisa e não realiza nada do que foi planejado. Olha como a gente... E eu falo assim que a culpa muito é do dia a dia. O dia a dia consome a nossa energia, o dia a dia tira o nosso foco. Então, se a gente não tiver muito claro, tiver clareza do que a gente precisa fazer, como a gente precisa fazer, a gente é facilmente direcionado para outro caminho. Eles precisam ter coragem para arriscar. Esses gestores, eles precisam ter a coragem. E aí vai muito da empresa definir essa cultura de como eu posso estimular os meus gestores a arriscarem sem eu colocar em risco a estratégia do meu negócio. Olha só, eu preciso fazer eles arriscarem porque eu quero ganhar um maior rendimento, mas eu tenho uma estratégia do meu negócio que eu não posso fugir disso. Então eu preciso dar parâmetros para que ele possa arriscar. A gente precisa de mais eficiência. Para isso, o gestor precisa ter autoconfiança, autoestima e perseverança. Ele não pode desistir ao longo do caminho. E eu vejo muito isso também dentro das empresas, como que muitas vezes os gestores, eles, ao serem contratados, entram com uma grande expectativa, né? E rapidamente eles acabam ficando ali desanimados, seja com a estrutura, seja com a dificuldade em negociar isso, em negociar os seus projetos dentro da empresa. Legal, então a gente precisa desenvolver, gerar esses sentimentos, essas ações aí dentro dos gestores. Existem 4 maneiras
para a gente fazer isso, ou seja, as 4 maneiras para a gente transformar os nossos gestores em empreendedores internos focados em resultados. E a primeira delas é dar direção. A gente precisa direcionar os nossos colaboradores, os nossos gestores. E depois a gente precisa dar velocidade. Se a gente está num mercado que está mudando rápido, a minha empresa precisa ter velocidade. E eu preciso também conseguir mensurar, preciso ter clareza para o meu gestor saber se ele está caminhando em direção àquele objetivo que a empresa espera dele. E por fim, você precisa ter consequências, tá? Vamos entender um pouquinho melhor cada um dessas maneiras aí. Então, a primeira delas, a direção. 82% dos colaboradores que deixaram as organizações disseram que não sabiam o que a empresa esperava deles. Isso é uma pesquisa que foi realizada pela revista Exame. Olha só, 82, eles fizeram essa pesquisa com as pesquisas de desligamento. Juntaram as pesquisas de desligamento e levantaram que 82% dos colaboradores que saíram, que pediram demissão de uma empresa, saíram porque não sabiam o que a empresa esperava dele. Imagina todo dia você ir trabalhar sem saber qual resultado a empresa espera que você entregue. É assustador isso. Você pensar que 82% das pessoas que estão dentro da tua empresa não sabem o que a empresa espera deles. Então a gente precisa dar direção para as pessoas. A gente precisa dar direção para os gestores. Mas essa direção, ela precisa ser palpável, ele precisa ver, enxergar, saber, vivenciar exatamente a expectativa que existe sobre o trabalho dele. Precisa estar presente junto com ele o tempo todo isso. Senão ele esquece, senão ele planeja uma coisa e faz outra. A gente é assim também, né? Eu estou lá com a Gabi e com a Alice, agora elas fazem checklist. Então, o checklist da manhã. Então, ela tem que pôr o uniforme, tem que escovar o dente. Por que elas fazem isso? 12 e 8 anos. Por que elas fazem isso? Porque elas precisam vivenciar, precisam enxergar, precisam saber. Precisa estar claro para elas. Esses dias eu entrei no banheiro lá, tinha uma folha de caderno, né, com aqueles monte de papelzinho assim, grudado com durex, tudo torto no banheiro. Né? E elas vão lá e dão um tiquezinho de que elas fizeram aquilo. Por que elas fazem isso? Porque é importante. Assim elas vão ter certeza de que elas estão cumprindo aquilo que as pessoas esperam delas. Que tipo de direção a gente precisa dar? 2. Primeiro, de responsabilidades e segundo, de resultados. Pare um pouquinho agora. Pensem em um gestor da sua empresa. Esse cara, ele tem clareza de todas as responsabilidades que estão embaixo dele? Ou melhor, pensem na empresa de vocês. Existem responsabilidades que os gestores não sabem quem é o dono daquela responsabilidade? Tem algum processo, alguma atividade, alguma entrega, algum resultado que se espera que não tem um dono, que fica perdido dentro da empresa? Tem? Sim ou não? O que acontece, Rui, quando fica o silêncio assim? É sim ou não? A maioria não tem senso da corresponsabilidade total da empresa e não sabe os resultados que a empresa quer ter. É isso aí. A maioria não sabe. E aí o que a gente faz para dar essa clareza? A gente faz a descrição de cargos. Que gestor que lê a sua descrição de cargos? Supervisor de tratos culturais. Ele lê a descrição de cargos dele?
que ele pensa quando fala em descrição de cargos? Em aumento de salário, né? É aumento de salário. Então, a gente precisa dar clareza para os gestores. Responsabilidades e resultados. Cara, essa atribuição é sua, você vai fazer isso desse jeito e o resultado que eu espero de você é esse. Claro, que ele possa enxergar constantemente. E aí a gente bolou uma forma de fazer isso, tá? Então eu trouxe um exemplo aqui para vocês, de uma responsabilidade e de um resultado. Vou ficar aqui para ficar de frente. Então, ó, possuir e gerenciar a política de risco comercial. Peguei qualquer um lá, tá? O departamento comercial deverá possuir política de risco comercial aprovada pela diretoria e revisada anualmente. O acompanhamento deverá ocorrer em julho, novembro e fevereiro do ano safra, tendo como foco a análise do cenário atual e verificação de possíveis ajustes da política. Qual é o prazo que ele tem para entregar, de aprovar isso junto com a diretoria? Até 31/3. Aonde que esse item deve estar arquivado lá, qual sistema ele deve ser utilizado? Aqui eles têm lá o GED, que é o Gestão Eletrônica de Documentos Internos, tá? Mas é um sistema qualquer aí que você pudesse arquivar. E qual é o tipo de arquivo que você precisa ter? Se é só eletrônico, se ele é físico e eletrônico, ok? Então a gente faz isso para todas as gerências, todas as diretorias. Eu defino junto com os diretores, junto com os gerentes e junto com os supervisores quais são os itens de gestão que ele tem embaixo dele, ok? Fica claro para a pessoa o que ele tem que fazer? Fica claro para ele qual é o resultado que ele tem que entregar? Fica claro qual é a responsabilidade que ele tem dentro do processo? Sim. Tá? Então essa é a forma que a gente utiliza para dar a direção. E a velocidade? Como que a gente dá velocidade? Primeira coisa importante é que velocidade ela só faz sentido se eu tiver direção. Certo? Eu posso ir muito rápido. Vocês conhecem, lembram da Alice no País das Maravilhas? Tem uma passagem lá que a Alice está perdida na floresta. E aí ela encontra o mestre gato. E o mestre gato fala assim para ela. Ela fala, oi, eu estou perdida, eu quero saber qual caminho tomar. E ele fala assim, isso depende para onde você quer ir. E ela fala assim, não importa para onde eu quero ir. Ele fala, então não importa qual caminho seguir. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Né? Então, da mesma forma, a velocidade só vai fazer sentido se eu tiver direção. Então, a primeira coisa que a gente faz é dar direção. Consequentemente, isso me dá um conforto para eu poder dar velocidade, para eu poder deixar os meus gestores irem mais rápido. De que forma? Através da autonomia. Se está claro quais são os parâmetros que eu espero que ele entregue, eu posso dar autonomia para ele. Eu não preciso ficar mais conversando como ele vai fazer passo a passo. Eu já determinei isso. Tá? Então, a clareza dos itens de gestão permite ao gestor e ao negócio o desenvolvimento da autonomia. E aí a gente faz, de que forma que a gente dá acompanhamento nesses itens de gestão? Através de reuniões. A gente realiza reuniões não para definir o que vai ser feito, mas para a gente limpar o trilho, tirar as pedras do caminho, para que aí sim a gente consiga ir mais rápido. Okay? Então o papel do diretor e do gerente é tirar as pedras do caminho para que os gestores, para que a liderança consiga trabalhar tranquilamente e com velocidade. Ok? E aí a gente vem para a mensuração. Lembra? Era um dos grandes problemas. Como que eu faço para mensurar esses itens de gestão? Sendo que cada um desses itens tem impactos diferentes. Né? Eles têm impactos diferentes, consequências, energia. Às vezes são coisas que eu tenho que fazer toda semana, às vezes é um projeto que eu vou levar 12 meses para implantar.
Cada item de gestão ele é feito de uma forma diferente. Como que eu faço para mensurar isso? A gente faz uma calibração. O que é calibração? A gente dá uma pontuação para cada item de gestão. Então, todos os itens de gestão são pontuados, tá? O que é bacana nisso? Que por exemplo, você pode definir ou por diretoria ou por gerência um total de pontos. Então, a gente trabalha normalmente com cada gerência com 1000 pontos. Então, aquele gestor, ele distribui esses 1000 pontos da forma como ele quiser dentro dos itens de gestão que ele tem. Ok? Então, formando assim uma pontuação total da área. A área sabe qual é a pontuação dele. Legal. E aí, como que a gente sabe? Legal, uma coisa é a gente dar a pontuação, a outra é eu conseguir avaliar isso. Como que eu avalio esses itens de gestão? Através de auditorias. Então, essa é uma grande diferença no desenvolvimento dos gestores que acontece quando você começa a auditar. A auditoria, ela tem um impacto na mudança cultural do negócio. Alguém aqui já foi auditado? Levanta a mão para eu ver, só para eu saber. E fiscalizado, eu tô brincando, sacanagem, né? Fiscalizado é bem pior. O que é auditar? O que é ser auditado? É uma coisa muito gostosa, né? A pessoa entra na sua sala, vai verificar o que você fez, como você fez, né? É uma situação até constrangedora. É claro que... Opa, fica à vontade. É claro que existe muito o amadurecimento da gestão e da cultura da empresa diante de uma auditoria, mas ela é sim uma situação constrangedora. Né? Uma situação que tira você da sua zona de conforto. Ninguém gosta de ser auditado. E pior ainda, ninguém gosta de chegar numa sala onde estão reunidos todos os gestores do negócio e o auditor, no final, na reunião de fechamento da auditoria, apresentar que na sua área teve uma não conformidade ou teve uma das menores pontuações lá entre os gerentes. Então as pessoas se mobilizam, as pessoas querem se desenvolver, querem fazer os itens de gestão porque elas serão auditadas. Então, após a auditoria, a gente consegue mensurar dos 1000 pontos que você tinha, você atingiu 720 pontos. Então, a sua excelência na sua gestão é de 72%. Então, a gente consegue mensurar quanto vale aquela gestão. E as consequências? Legal, eu tenho 72% da minha gestão. O que eu faço agora de excelência em gestão? Eu preciso ter uma consequência para isso, para que eu consiga motivar e educar os meus gestores. Como que a gente faz o fator motivacional? Através de recompensas. E o fator educacional? Através de redirecionamentos. Eu não posso ter um cara que tem 45% dos itens realizados, da pontuação, e achar que está tudo bem. E achar que eu tenho excelência na minha gestão, que eu estou desenvolvendo as pessoas com 42% da pontuação só atingida. Tá? Como que a gente faz a recompensa? De duas formas. A não financeira, a gente dá uma premiação a um lado lúdico. Né? Então a gente tem lá ouro, prata e bronze. Os 3 melhores gestores recebem o troféu de excelência em gestão. E tem a questão financeira, onde a gente pode atrelar essa pontuação ao bônus ou à remuneração variável dos gestores. E o redirecionamento, de que forma que a gente faz isso? A não financeira, reunião de feedback e um plano de ação corretiva. Eu não posso simplesmente saber que meu gestor não está atendendo às expectativas do negócio e abrir mão e deixar aqui por isso mesmo. Então a gente faz um plano de ação corretiva.
E a financeira também a gente atrela, né? Se tiver atrelado para um, tem que estar atrelado para o outro, ele vai deixar de ganhar lá a sua bonificação, ok? Então eu acredito muito que essas 4 maneiras da gente transformar os nossos gestores, atrelando ao conhecimento de empreendedorismo, é que vai fazer diferença no negócio de vocês. Aqui a gente tem então um ciclo e esse programa, né, a minha promessa era mostrar conteúdo para vocês, então tá aí, eu acho que é uma forma de fazer, é um passo a passo de fazer, você descreve os seus itens de gestão, dá uma pontuação para cada um deles, faz a auditoria e atrela nas consequências. Então a gente tem um passo a passo de como fazer para você melhorar. Você fala, Fábio, você começou falando de desenvolvimento dos gestores e aí falou de gestão de um programa e tal. Como que é isso? O que acontece na prática? Na prática, os gestores se desenvolvem muito porque eles têm a direção, eles têm mais responsabilidade, fica claro para eles, eles começam a se desenvolver. As empresas em que esse programa, tá, a gente chama ele de Programa de Excelência, de PEX. Então, as empresas nas quais a gente implementou, a gente observou muito, durante os processos de auditoria, a evolução dos gestores. Não só na evolução da entrega dos itens, mas de responsabilidade, de liderança, de delegação, de cobrança desses resultados junto com a equipe, né? Então, é uma ferramenta que você pode usar como desenvolvimento dos gestores, ok? E aí eu queria deixar uma mensagem final que depois que a gente vê, não tem como a gente desver. E hoje eu mostrei para vocês uma forma nova que vocês têm para fazer a diferença no negócio de vocês. E agora vocês já viram. Então não tem como voltar atrás e vocês desverem isso que vocês viram. Então agora, nesse momento, vocês têm simplesmente 2 caminhos, né? Que é ou legal, gostei, deixar a vida tocar da forma como tocou, e aí está tudo bem, não tem problema, ou vocês implementarem isso dentro do negócio de vocês e colherem resultados como a usina Água Bonita colheu lá que eu comecei a palestra, ok? Então era isso, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de novo Rui, muito obrigado. Tem aí os meus contatos, tá? Se alguém quiser entrar em contato. Tenho oferecido regularmente aí um conteúdo via redes sociais sobre gestão e empreendedorismo. Então, se alguém quiser seguir lá nas redes sociais, no YouTube, toda semana tem um vídeo novo lá. Tá bom? Muito obrigado, gente. Espero que eu tenha conseguido atingir aí e cumprir minha missão junto com vocês. Obrigado.